Então, a estrutura, o que a gente precisa fazer aqui é identificar o método construtivo. Método construtivo, beleza? A gente identifica o método construtivo. Em cima dele, a gente respeita a parte da elétrica. Ah, e se for é um método construtivo onde a gente tem viga e pilar. Tranquilo? Só que vamos entender o mesmo ponto aqui, ó. Por exemplo, essa tomada rosa que a gente colocou aqui no sofá. Vamos dizer que essa parede aqui, eu representei ela aqui, ó. Vamos imaginar que o nosso sofá na planta ele esteja aqui, ó. O nosso sofá está aqui embaixo, ó. Aqui está o nosso sofá. Vamos, a grosso modo, imaginar que esse trecho aqui é o nosso sofá, ok? Então, esse é o sofá aqui no chão. E aí, colocou uma tomada bem aqui em cima. Bem nesse ponto aqui. Tranquilo? A tomada que está aqui em cima, a gente precisa furar. Se for alvenaria estrutural, sem chance, isso precisa ser de forma externa. Mas, e se isso aqui for de estrutura convencional, que é viga e pilar? Deixa eu arrastar aqui para baixo, para a gente entender melhor. E se isso aqui for, né? Deixa eu apagar esse. Então, vamos fazer uma representação deste ponto aqui, ó. E se esse ponto aqui, essa estrutura for uma estrutura convencional, não tem os pontos de grout, certo? A alvenaria existe, ela existe, só que a gente tem um elemento que é viga e pilar. Então, como que funcionaria? Aqui no nosso canto, a gente tem um pilar. Esse pilar tá bem pequeno, mas tudo bem. A seção dele aqui, a gente teria então um pilar nessa região, certo? Toda essa região aqui é um pilar. Imaginando que tenhamos um outro pilar aqui também. E fechando aqui em cima, a gente tem as vigas. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Opa, aí. E aqui em cima, apoiando de um pilar para o outro, a gente tem o elemento da viga, que ela faz a parte estrutural junto com o pilar ali na estrutura convencional. Então, a gente tem uma viga aqui, ó. Aqui em cima a gente tem uma viga. Acho que deu para entender, tá? Um rascunho, uma coisa em cima da outra. Mas, a grosso modo, a gente entende que essa alvenaria, ela é uma alvenaria, certo? Então, aqui em cima a gente tem, então, o nosso pilar, a nossa viga, e nas laterais a gente tem o nosso pilar. Então, aqui tá a nossa viga, beleza? Tranquilo. Só que o que acontece? Para a gente passar um ponto novo, a gente precisa se atentar. O ponto está aqui. Então, o eletroduto, ele precisa vir de cima, só que não pode furar a viga. Ele não pode furar a viga. Ele precisa respeitar o espaço dele, o local dele ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio aqui por cima e vai chegar lá no nosso ponto de iluminação, que é esse ponto aqui, ó. Certo? Por quê? Vai sair do quadro vai subir para algum lugar, e o ponto onde ele sai é o ponto de luz. Dali do ponto de luz, a gente vai passar esse circuito novo e vai chegar nesse ponto, que é uma tomada nova, certo? Ou então você precisa puxar um ponto que já é existente. Só que isso vai ficar aparente? Sim, mas aí que entra o aspecto de você colocar um forro de gesso. Então, abaixo desse nível aqui, nessa região aqui tracejada, entre o final da nossa alvenaria, né? Entre o topo da nossa alvenaria ali, né? Bem essa região aqui, ó. A gente não pode furar a nossa viga. Então, toda essa região aqui a gente não pode furar porque já chega na viga. Então, abaixo da viga e dando espaço para a gente conseguir passar a nossa tubulação elétrica, o eletroduto, a gente vai descer pela parede, porque a parede é uma parede de vedação. Quando a nossa parede é uma parede de vedação, é uma alvenaria de vedação, a gente pode furar esse elemento sem danificar a estrutura. A nossa estrutura, que é o nosso pilar aqui, deixa eu até escrever, pilar,
e a nossa viga, a gente não pode danificar esse elemento. Então, você entende que tem duas metodologias que eu expliquei aqui. A alvenaria estrutural, que você não pode mexer na parede de jeito nenhum, e a estrutura convencional, viga e pilar, e você tem a alvenaria de vedação. Às vezes, na alvenaria estrutural, você tem alvenaria de vedação, mas isso vem explicado ali dentro do projeto do manual do proprietário para você não ter problema, não ter dor de cabeça na hora de você fazer a sua reforma.